Lu, o romance, o Curtiço, eu não sei se eu estou falando demais do romance para cá, mas se tivesse Imagina, me nós estamos corta. aqui para isso. É muitas vezes acusado, historicamente acusado, de ser racista. E Uhum, essa acusação, em geral, se sustenta. Tem vários trechos que, de fato, são explicitamente racistas e tal, mas os trechos mais fortes estão ligados à Bertoleza, sim. que é justamente quando ela fala isso que você tocou agora, de que ela procura um homem da raça branca para, enfim, para ascender socialmente, para melhorar racialmente, enfim, tudo isso. É um trecho que ele expressa evidentemente o racismo, mas eu, Sim. como leitor, eu fico muitas vezes na dúvida nesses trechos se quem está falando é o Aloísio, se é o narrador ou se é a própria cabeça da beleza. Ou seja, como digamos, justamente essa pressão pela branquitude, certo? Uhum, certo. Não sei se você chegou a ter essa dúvida comigo, mas como você vê o racismo no próprio romance? Eu acho, bom, é o racismo que foi estabelecido dentro do nosso país desde sempre, né? Na verdade, não é só no nosso país, né? Mundialmente tratado dessa maneira. Ainda estive, por exemplo, na Tailândia há pouco tempo atrás, há 2, 3 meses, e senti esse racismo de uma forma muito latente lá também. E no romance não seria diferente, ainda mais num país colonizado, com uma proposta de que a colônia se estabeleceria aqui de maneira a todas as pessoas que não fossem brancas deveriam ser embranquecidas. Então não Uhum. seria diferente num romance de 1890. Então eu não tenho como falar que não. Na minha família, até hoje existem piadas. A minha família, na sua maioria, os primos de primeiro grau, são pessoas pretas retintas, seja por parte de pai, seja por parte de mãe. Mas na sua maioria ainda fazem-se piadas péssimas, preconceituosíssimas de preto, já basta eu. Então, Uhum. é um processo que ser negro num país diaspórico, onde essa negritude é massacrada diariamente, seja de uma maneira explícita ou implícita, é muito pesado. Então, eu não tenho como julgar, eu acho que é parte da fala da Bertoleza, sim, de procurar um homem branco. A minha mãe fez isso, minha tia fez isso, o meu pai, ele é um negro retinto, mas os outros dois companheiros que minha mãe teve foram homens brancos, exatamente que ela vem de um lugar que era praticamente um quilombo lá em Minas, quase na Bahia, não tinha nem no mapa. Uhum. Ela vinha de uma realidade que desde os 5 anos de idade dela, ela catava, né, colhia cana, algodão, ela de uma família de 10 irmãos, muito pobre, e a saída que ela possivelmente tinha, que era dada a boa parte das mulheres, ela era conseguir um casamento com alguém branco. E sob qual circunstância, o que você teria que se sujeitar para tal, mas eu acredito que faça parte, sim, do contexto da época, da cabeça da época da Bertoleza, mesmo ela depois entendendo que inicialmente esse cara tinha interesses, mas ela foi se afeiçoando a esse lugar, né? De pô, agora sim, agora a gente vai conseguir. Mas porque o antigo parceiro dela também era um homem branco português que morreu, né? Uhum. E a hora que ela se vê sendo trocada pelo cara, porra, velho, aquele plano que eu tinha, achei que eu fosse ser livre, não aconteceu. E foi mais uma vez que eu continuei sendo escravizada, seja do meu corpo, seja da minha mente, mas da minha alma, não. O Curtiço foi lançado em maio de 1890. O biógrafo da Luísa diz, inclusive, que foi no dia 13 de maio de Olha. 1890. Uhum. Eu procurei, mas eu não achei a data do lançamento. O biógrafo deve estar correto. Eu não posso. Eu não achei o documento que ele usa para citar essa data, mas
eu achei referências de que o Cortiço foi para a gráfica no dia 28, 29 de abril, e a primeira crítica sai no dia 18 de maio. Então, se não foi no dia 13, foi nessa faixa de período. Me parece, você acha, mais do que uma crítica a todo o processo de escravização que está ali, o Aloysio era um republicano e era um abolicionista, não há ali uma crítica explícita à própria Lei Áurea, ou seja, uma ideia de que a Lei Áurea não vai libertar a população negra? Me parece que sim. Mas, óbvio, ele traz essa crítica de uma maneira que não poderia talvez ser tão explícita, por mais abolicionista que ele fosse, né? Existiam ali possíveis conflitos de interesses. Então, eu acho que faz uma crítica, sim, mas à luz da época, hoje em dia não foi lido assim. a gente não veria dessa forma. Por isso que até você foi na quinta-feira Fui assistir? na quinta. Eu acho que no meu texto inicial eu não citei dessa maneira. Mas no domingo eu até fiz uma crítica um pouquinho mais ali, ó, que ele se considerava um abolicionista convicto, se considerava, mas ele podia até ter boa intenção. Tinha. Mas ele conta a história do lado de fora. E a questão isso está no principal. texto de vocês. Isso, exato. Na Mas a abertura da peça. Questão principal é não permitir ou não, de fato, evidenciar que essa história, assim como a abolição, que a cada vez mais tem sido abordada nos dias de hoje, que não foi algo que foi dado pela princesa Isabel, porque ela era gente boa, porque ela era bacana, né? E sim foi fruto de muita luta de pessoas negras com aliados brancos e pessoas que, de fato, entendiam que esse modelo econômico não era um modelo que seria viável por muito tempo, além das questões de direitos humanos, é óbvio, né? E assim, é isso. Ele tem boa intenção? Tem boa intenção. Ele bate na trave ali, você acha? Mas bate na trave e não dá voz a quem de fato deveria ter voz. Não traz essas pessoas e muitas delas que são letradas, que é algo que a gente não tem tanto conhecimento, por isso até que eu citei que uma das revoltas que eu gostaria de ter participado é da revolta dos malês, que eram pretos letrados, né? A gente não tem essa referência, porque a referência que a gente tem é que a gente era escravizado e a gente era quase animal. A gente eu coloco, né, como se fosse uma vida que eu tive lá atrás. Então, enfim, é isso. A intenção era boa. 10 minutos só, Zé! Não! Tá bom. Acabou a conversa, né? Boa. Ô Lu, o Zé está pedindo para a gente colocar o teaser do espetáculo. O espetáculo está em cartaz até domingo, dia 9 de julho, no Teatro Arthur Azevedo. E depois já tem previsão de outras exibições, mas a peça continua aí, né? A peça continua, o processo vai sempre. Eu falo, como eu disse, né? Acho que até os 18 anos da Odarinha, daqui mais ou menos uns 15 anos, a gente vai talvez ter terminado Bertoleza e mudado muita coisa. Assim a gente almeja. A peça fica até domingo no Teatro Arthur Azevedo, na Moca, em São Paulo. A princípio, não temos apresentações do espetáculo inteiro previstas. O grupo está buscando, inclusive fica aí o nosso pleito, porque teatro independente é mais complicado, nós não temos um caixa próprio da companhia para fazer com que o espetáculo caminhe sem ter algum incentivo. Então, nós fazemos convites a produtores culturais, de SESCs e outras instituições que possam se interessar por levar uma produção como essa. São 10 pessoas no elenco, mais toda a produção, infraestrutura de cenografia, projeção, para o espetáculo ter toda a intensidade que ele tem, como o Haroldo e o Zé foram ver, é necessário que seja nesse formato. Então, fica o nosso pleito aí, quem se interessar, gostar de aspectos históricos, de brasilidade, vamos reverenciar as nossas brasilidades. É algo que, infelizmente, por tudo que a gente já vem vendo, tudo que nós já conhecemos do apagamento da história
das nossas brasilidades ainda acontece, né? Pouco se incentiva a que conheçamos as nossas raízes. Então, Bertoleza é uma referência totalmente brasileira e pedimos, se estiverem interessados, por favor, entrem em contato conosco, mas a princípio nós teremos uma apresentação só das mulheres com alguns dos meninos, dos instrumentistas, que vai ser Bertoleza, elas cantam Bertoleza no Sesc Taubaté em setembro. Se eu não me engano, no dia 2 de setembro. Mas a princípio é isso. Mas queremos, obviamente, estamos aí participando de vários editais, esperando respostas. Escuta, a gente vai pôr o teaser, mas pessoal, continua aí, porque ainda falta o questionário sub-40 e no final tem uma surpresa. E eu sou Luana Campos. Hoje eu vou interpretar a Bertoleza, uma personagem ficcional do livro Cortiço, que foi escrito em 1890 por Aloysio Azevedo. Hoje, nós vamos contar a história à luz do nosso olhar. Porque com tantos personagens nesse livro que foram amplamente discutidos, o que nos resta mesmo é perguntar: e a Bertoleza? O que será daquela negra que no vão da escada está? Se agora ela é o documento vivo das suas misérias. Muito bem, muito bem. Esse é o teaser. Gente, eu queria falar o seguinte, antes da gente começar o Sub-40, eu acho essa peça muito importante para resgatar não só um romance que eu acho que é maltratado pela crítica, mas uma personagem que é central na história da literatura brasileira e que é pouco analisada até hoje. Então, eu espero que a peça não só tenha muitas exibições, ganhou o prêmio da UCA em 2020, quando foi lançada, né? Como revelação, eu não lembro, a Lu pode me corrigir. Qual que foi o prêmio que vocês ganharam? Isso, nós ganhamos o prêmio de melhor espetáculo de teatro musical pelo APCA e também nós tivemos outros prêmios que não foram de críticas tão renomadas, mas foram prêmios importantes, como a Atriz Revelação, eu conquistei, e a atriz que estava interpretando a Yansan, que fazia a Maria Firmina na época, a Nanza Macedo, ganhou o prêmio de melhor ensemble, e em 2015, quando nós iniciamos o processo de Bertoleza, nós também, no Festival de Cenas Curtas, eu ganhei como atriz revelação e o espetáculo ganhou como melhor espetáculo revelação. Então, gente, já não é revelação. Revelação é 2015. Hoje em dia é um espetáculo maravilhoso, com excelente música, com atores fantásticos e que faz uma abordagem dessa história que você não está acostumado a ouvir na escola. Então, você já ouviu falar do Cortiço, leu o Cortiço, gostou, não gostou? É super fiel ao livro, né? Não deixa de ser fiel ao livro. Muitos textos saem do próprio livro, mas não parece ser aquela peça que se assiste para ir bem no vestibular. É uma peça muito além disso, muito bacana e que eu recomendo fortemente. Espero que vocês tenham milhares de apresentações, tá, Lu? Eu também. Galera, comenta aí, ó, se vocês quiserem. A gente quer Bertoleza. Vamos atormentar aí a galera que tem grana para levar a gente.